Olá, nessa análise a gente vai mergulhar de cabeça num fim de semana de futebol daquele, sabe? Decisivo. E não só pelos resultados, mas pelas histórias que os números nem sempre conseguem contar. É que a coisa aqui vai muito além de só tentar adivinhar quem vai ganhar, né? O lance é entender as narrativas por trás das odds, os fatores humanos, históricos, aquilo que uma planilha sozinha não consegue te mostrar. Beleza, então, vamos começar com a fúria dos clássicos, e aqui a gente já entra com o pé na porta falando de duas rivalidades gigantes, daquelas onde a estatística muitas vezes dá de cara com a história, com a paixão. Olha só que interessante o primeiro clássico. De um lado a gente tem um Arsenal com uma dominância, sim, esmagadora em casa. Do outro, o Tottenham, que está numa campanha simplesmente incrível fora, sem perder um jogo sequer como visitante. É um verdadeiro choque de forças, né? E esse número aqui, nossa, ele diz tudo. 15 anos. Faz 15 anos que o Tottenham não ganha lá. Imagina o peso disso. É um desafio histórico gigantesco. E é por isso que a odd do Arsenal está lá embaixo. Só 1,42. Mas, a gente sabe, né? Em clássico, a lógica às vezes resolve tirar umas férias. Beleza, agora a gente sai da Inglaterra e aterrissa na Itália para outro jogaço, outra rivalidade daquelas, Inter contra Milan. Então, no papel, a Inter é a favorita, com uma odd de 1,90. Só que o histórico recente conta uma história completamente diferente. Se a gente olhar os últimos 5 jogos entre eles, o Milan não perdeu nenhum. Foram 3 vitórias e 2 empates. Isso mostra que o Milan tem sido uma pedra no sapato, mas uma pedra bem grande para o seu rival. E sabe qual é a grande lição aqui? É que clássico é um bicho diferente. Ele tem um ecossistema próprio. A pressão psicológica, o peso da camisa, da história, tudo isso é tão intenso que o confronto direto recente muitas vezes vale mais do que a campanha geral de cada time no campeonato. Agora a gente sai dos clássicos e vai para a Espanha. O jogo é Atlético de Madrid contra Getafe. E aqui a lição é poderosa, mas não é sobre futebol. É sobre psicologia. Essa frase da nossa fonte já dá o tom de tudo. O que ensina no mercado é o prejuízo. É o tapa na cara. Pesado, né? Mas é a mais pura verdade. A ideia é que aquele aprendizado mais profundo, aquele que fica, muitas vezes vem da dor de perder e não da tranquilidade de ganhar. E a análise usa um jogo antigo do Atlético para mostrar isso na prática. Tenta imaginar a cena. O time está ganhando, tranquilo. Aí, aos 87 minutos, um jogador é expulso. Aos 88, sofre um empate e, para fechar o caixão, toma a virada aos 92. Cara, é uma reviravolta de cinema, daquelas que doem na alma. E o argumento aqui é muito forte. Métodos que tentam proteger quem está começando de pequenas perdas frequentes acabam impedindo essa pessoa de criar a casca grossa necessária para aguentar as porradas grandes que uma hora ou outra vão vir. Sem esse tal de calejo emocional, o instinto é travar, é congelar e não tomar a decisão racional de estancar o sangramento, de minimizar o prejuízo. E agora, chegamos ao clímax. A gente vai para o labirinto, que é a última rodada da Série B do Brasileirão. Acesso e rebaixamento em jogo. É um verdadeiro quebra-cabeça e a tensão está no ar. É só bater o olho na tabela para entender o tamanho da confusão. Vários times colados com pontuação e número de vitórias muito parecidos, brigando até o último segundo pelas últimas vagas na Série A. A tensão aqui é máxima, não tem espaço para erro. E tem um mantra que o analista repete e que se encaixa perfeitamente aqui. Necessidade de vitória não é vitória. O que isso quer dizer? Que a pressão, o desespero, o precisar ganhar de qualquer jeito não garante resultado nenhum. Principalmente quando todo mundo ao seu redor também está numa situação de vida ou morte. E olha a loucura dos cenários. Cada time enfrenta um quebra-cabeça diferente. O Coritiba já subiu, o Atlético está quase lá, mas Criciúma e Chapecoense precisam vencer de qualquer jeito. E ainda tem Goiás contra Remo, que é um jogo de eliminação direta, um mata-mata puro no meio do campeonato. É uma teia de resultados, um dependendo do outro, uma análise fascinante. Beleza. Depois de passar por tudo isso, o que a gente pode tirar de lição ao analisar um fim de semana de alta tensão como esse com a cabeça de um especialista? No fim das contas, uma análise mais profunda vai muito além dos números. Ela busca entender os elementos humanos, a estratégia por trás de cada decisão, as histórias que uma simples estatística não conta. É sobre conseguir ler o jogo por trás do jogo.
Porque, no final, o jogo de verdade muitas vezes não acontece só ali nas 4 linhas. Ele é jogado nos livros de história, nas planilhas e principalmente na mente dos jogadores e torcedores. E a pergunta que fica é, na próxima grande partida, que histórias escondidas vão definir o resultado?